Olá! Agora nós vamos resolver os exercícios de classe da aula 46 da nossa apostila 7, que falava das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, por favor, peguem a apostila de vocês lá na página 778. Então, a gente acabou de ver no vídeo anterior que as propriedades físicas dos compostos orgânicos, a gente comentou sobre as temperaturas de ebulição e solubilidade em água. Temperatura depende do tamanho da molécula e das forças intermoleculares. E solubilidade de polaridade. Muito bem. Então, agora a gente começa a resolver os exercícios. Vamos ver como eles aparecem. O primeiro fala assim: analise o quadro ao lado em que está apresentada a temperatura de ebulição de 4 substâncias. Considerando os dados desse quadro, é correto afirmar que, à medida que a cadeia carbônica aumenta, tornam-se mais fortes o quê? Então, deixe-me ver. Que eu tenho metano, 4 carbonos butano, que eu tenho metanol, que eu tenho butanol. Temperaturas aqui, ó. Lembre-se que os hidrocarbonetos são apolares e tem interações muito fracas de polo induzido e de polo induzido. E depois aqui eu tenho o metanol e o butanol, com temperaturas muito maiores. Então, vamos ver o que ele vai dizer. Aqui eu tenho as ligações de hidrogênio, se eu fosse olhar só dentro deles. Então, olha lá. Do que ele me deu? O que é mais coerente? Considerando os dados do quadro, é correto afirmar que à medida que a cadeia carbônica aumenta, aumentei aqui o tamanho, ó, do metano para o butano. Depois, só na cadeia, presta atenção só na cadeia, do metanol para o butanol. Vai deixar mais fortes as ligações covalentes? Nada a ver. Ligações covalentes são ligações de dentro da molécula. Aí eu tenho forças intermoleculares do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, mesma coisa. Ligações de hidrogênio, interações de polo permanente. Bom, se ele está falando só na cadeia carbônica, só na cadeia, a cadeia carbônica é a parte apolar. Se a parte apolar, lembra disso aqui, ó, eu não vou considerar a hidroxila do álcool, só a parte de carbonos. Então, se só é para aumentar o tamanho, está aumentando a parte apolar. Se é apolar, são interações do tipo de polo induzido ou instantâneo. Ou ainda, van der Waals. Dispersões de Lom também pode aparecer. Segundo, todos os compostos 1, 2, 3 a seguir, então a gente tem 1, 2, 3. Dados os compostos, né? Primeiro tem uma temperatura de ebulição 42 graus Celsius, o segundo tem 63 e o terceiro não falou quanto. Primeira coisa que ele pede, quais são os nomes dos compostos 1 e 2? Então, vamos lá para a nomenclatura. Percebam que aqui eu tenho, ó, um hidrocarboneto, 1, 2, 3, 4 carbonos, e no carbono 3 tem radical metil de novo. Então, o nome desse aqui é 3,3-dimetil. Falei das ramificações. E essa cadeia aqui de 4 carbonos, but, tem uma dupla no 1 eno. Esse é o nome dele. O de baixo, eu tenho uma cadeia normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, X, a dupla no 1 eno. Aproveito do nome do último, né? Já que tá aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, non, a dupla no 1 eno. Todos são alcenos. Esses dois primeiros têm 4 mais 2, 6 carbonos. E o último que tem 9 carbonos. Então, ele fala primeiro. Vamos ver o que ele vai dizer. Olha, nomes eu já dei. Na parte B,
Os compostos 1 e 2 apresentam a mesma massa molar e diferentes temperaturas de ebulição. Por que que o hexeno tem uma temperatura maior que o 3,3-dimetilbuteno? Porque aqui é uma cadeia normal. Então, ela fica maior que essa cadeia ramificada. Então, aumentou o tamanho. Comparando com as temperaturas de ebulição desses compostos, o que é possível afirmar com a temperatura de ebulição do composto 3, o noneno? Justifique a sua resposta. O que é de esperar? Que ela vai ser muito maior que as anteriores. Por quê? Porque tem uma estrutura maior, tem uma cadeia maior. Então, o composto 3 deve ter uma temperatura de ebulição maior, pois apresenta uma cadeia de maior tamanho. Simples assim. Próxima questão, 3. As substâncias pentano, butanol, butanona e ácido propanóico apresentam massas molares semelhantes, mas temperaturas de ebulição bem distintas devido às suas interações. Assinale as temperaturas, faça uma relação. Então, pentano é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar, temperatura menor de todos. Butanol é um álcool, então tem ligações de hidrogênio. Butanona é uma acetona, interações do tipo de polo, aldeídos e cetonas. Ácido propanóico tem dupla OH, então ligações de hidrogênio. Sendo assim, pentano a menor de todas. 36. Não pode ser esse, não pode ser esse. Ou é a B ou é a D. Entre esses outros, a butanona de polo. Então, é uma interação mais fraca do que as ligações de hidrogênio. Então, vem depois. Então, butanona é a segunda, que é butanol, pode ser. Butanona, essa última aqui. Resposta, letra D. Aí vem o butanol e o ácido propanóico. Os dois têm massas parecidas, mas aqui a parte de carga no ácido carboxílico é maior, que tem mais oxigênios, dá mais polaridade que no álcool, que só tem o grupo OH. Muito bem. O quarto exercício diz assim: as vitaminas são indispensáveis na nossa dieta, pois atuam na regulação de muitos processos vitais. Conta uma história. Com base nas estruturas moleculares abaixo e na atuação dessas substâncias no organismo, assinale as corretas. Então, tem a estrutura da vitamina A, uma cadeia, ó, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, e um grupinho OH. Coitado! R$100 para dividir para todo esse povo. Nossa, cada carboninho vai ficar com pouco dinheiro, vai ficar pouco polar. Pouco polar, menos solúvel na água. A vitamina C, do Cebion, ó, OH, um monte de oxigênios. Dinheiro. Cadeia pequena. Então, esse aqui é bastante polar. Bastante solúvel na água. Esse aqui é menos polar, né? O primeiro. Então, essa aqui é mais hidrossolúvel. O último aqui, ó. Carbono. Um Ozinho aqui, um OH lá. Então, também é uma estrutura grande com poucas cargas. Então, também é menos polar. A mais polar de todas está aqui, a vitamina C. Mas vamos ver o que ele diz para falar entre verdadeiro ou falso. Primeiro, a vitamina A é encontrado no fígado de boi, nos peixes, na gema do ovo e nos vegetais com folhas verdes escuras. Sua carência pode causar a cegueira noturna, pele seca e baixa resistência a infecções. Verdadeiro? Essa é a vitamina A. 2. Recentemente tem sido divulgado o aumento de casos de osteoporose em função do uso ininterrupto de protetor solar, que protege a pele, mas deixa o organismo com carência de vitamina D. Verdadeiro. O povo tá usando muito protetor solar, não tem vitamina D, tá com carência de vitamina D. Super importante. 4. As funções orgânicas presentes nas vitaminas A e E são, respectivamente, alcino e álcool. A, OH, num carbono saturado. É álcool. Alcino, nada a ver. Aqui eu tenho álcool. Vitamina E, lá embaixo. Eu tenho um Ozinho que é um éter.
E esse grupo OH que é um fenol. Então, essa está errada. Erradíssima. 8. As vitaminas A e E, devido às suas estruturas moleculares, são lipossolúveis e são armazenadas no fígado, sendo que a ingestão exagerada dessas vitaminas pode causar problemas neste e em outros órgãos. Então, A e E são aquelas estruturas grandes que são menos polares ou praticamente apolares. Né? Apesar de ter um álcool aqui, a cadeia é muito grande. Lembra do dinheiro que pode ir de muita gente? É quase nada para cada carboninho aqui. Então, elas são apolares sim, e, portanto, são lipossolúveis, armazenadas no fígado, verdadeiro. Então, também, se você ficar tomando muita vitamina A e E, vai sobrecarregar o fígado. 16 e última. A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, apresenta vários grupos OH, o que faz com que ela seja solúvel na água. Sim, isso a gente já tinha falado, inclusive, do semiônio. Para encerrarmos, nós temos a última questão que fala de polímeros. Então, tem aqui, um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover resíduos de diferentes polímeros que estavam aderidos a umas peças. Após alguma investigação, o funcionário classificou as peças em 3 grupos conforme o polímero aderido a cada uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros está aqui representado. Primeiro, enorme, monstro, que tem ácido carboxílico, éter e vai. Segundo polímero, tem aqui só carbono, só e hidrogênio. Então, hidrocarboneto. E o 3, OH, um monte de grupos OH. Para remover os resíduos dessas peças, o funcionário dispunha de apenas 2 solventes, água e hexano. Água, que é muito polar, hexano, que é um hidrocarboneto, e ele é apolar. O funcionário analisou as fórmulas estruturais desses 3 polímeros e procurou fazer a escolha certa. O que você iria usar? Mais indicado? Primeiro polímero, OH, muitos grupos OH. Então, aqui ele é hidrossolúvel. Use água que deve ser melhor. Esse hidrocarboneto é apolar. Então, o que a gente deve usar? Alguma coisa apolar e não apolar, que ele tem lá é o hexano. E por último, tem OH, vários grupos polares. Usa água de novo. Então, água, hexano e água, resposta letra A de água, de acabou a nossa aulinha 46. Um beijo a todos, até a próxima.